bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, olá e sejam bem-vindas ao nosso episódio 3 aqui do nosso podcast A Vida Secreta de uma Empreendedora. Olá! Hoje o nosso tema vai ser tens que. Essa expressão tão utilizada, ou pelo menos nas nossas cabeças, aqui no empreendedorismo e nos negócios digitais. E porquê é que nós escolhemos este tema? Porque quando nós iniciamos um negócio digital, ou nos lançamos no empreendedorismo, temos muita coisa para aprender, é verdade. E existem muitos mentores, muitos experts, muitos gurus que nos dizem tens de fazer assim, tens de fazer assado. O problema é que enquanto uns dizem tens de fazer assim, os outros dizem tens de fazer assado. E muitas vezes a nossa cabeça dá um nó cego sem saber muito bem aquilo que temos que fazer. Isabel, o que é que tu sentiste quando começaste o teu negócio e te deparaste com este mar de tens que diferentes e tens de fazer assim, tens de postar stories, mas tens de ser autêntica, mas tens de cativar o teu público desta maneira e tens de fazer dancinhas nos Reels? Não, não precisas nada de fazer dancinhas nos Reels. Como é que tu te sentiste com isto tudo? Bem, depois de tu estás a descrever isso tudo, claramente senti-me confusa. E um bocadinho assoberbada, não é? Porque principalmente para quem começa e que normalmente não estamos a par do que é necessário para criar um negócio no digital, não é? Temos que aprender dos outros, não é? E depois, de repente, tens que fazer isto e mais aquilo. E depois começas a ouvir pessoas a dizer que tens que fazer de uma maneira e outras pessoas a dizer que tens que fazer de outra maneira. Então, mas eu tive este tempo todo a aprender a fazer assim e agora outra pessoa diz-me que afinal a melhor maneira é assim. E eu estava-me a lembrar de uma coisa que, quando eu comecei a aprender a parte de marketing digital, havia muitos experts ou pessoas que já estavam aqui há muito mais tempo a dizer que as stories são só para conteúdo diário e pessoal, para criar ligação com as pessoas. E de repente houve assim uma mudança e começaram pessoas a fazer aulas pelas stories e a começar a colocar conteúdos nas stories, coisa que antes não existia e não quer dizer que não faça sentido, mas para mim foi uma das coisas que eu notei que foi claramente ali uma diferença. Então, mas era para ser uma coisa mais soft, só para as pessoas conhecerem o nosso dia-a-dia, a nossa parte pessoal, e agora afinal é para fazermos conteúdo? Okay, foi muito confuso. E confesso que foi uma das coisas que me fez alterar um bocadinho aqui o meu posicionamento e virar-me mais para as empreendedoras, porque eu própria senti a necessidade de criar aqui algum equilíbrio e organização com aquilo que fazia sentido para mim, porque também me deu para perceber que o tens que é na cabeça de cada um. E para uns funciona, para outros não funciona. E nós temos que encontrar o tens que funciona para nós, não é? No fundo, eu acredito que cada expert tenha o seu método, as suas práticas e aquilo para eles funciona muito bem e é isso que eles querem ensinar a todos os outros. Mas depois cada um tem os seus métodos e as suas práticas e quem está a aprender por vezes fica um bocadinho perdido entre fazer de uma maneira, fazer de outra. Vamos a ver, todas funcionam para eles. E será que funcionam para nós? Lá está, temos que ser nós a encontrar. Eu acho que é preciso nós percebermos que como é que nós funcionamos. Já tínhamos falado sobre isto, mas a base acaba por ser muito o autoconhecimento. Nós percebermos o que é que funciona para nós e não funciona para nós. Eu não posso dizer a uma aluna minha que tem 3 filhos, trabalha por conta de outra, em perto de 2 horas em transportes durante o dia, não posso dizer a ela para criar uma rotina e criar determinados hábitos. Que digo a uma aluna minha que trabalha por conta própria em casa. São realidades completamente diferentes, não é? Não quer One dizer size doesn't fit all, não é? não quer Não há dizer tamanhos únicos. que existam hábitos e rotinas que funcionem
Mas, ok, funcionam para uns melhor do que funcionam para outros. E nós temos que ter essa consciência, ok, qual é que é a minha realidade e disto tudo que eu estou a aprender, tentar ir buscar o que é que faz mais sentido para mim. Sabes que quando eu iniciei, também me sentia soberbada com tudo aquilo que se diz e com toda a informação, porque nós vivemos numa era em que temos o mundo na palma das nossas mãos e conseguimos ir buscar toda a informação e toda a gente é produtora de conteúdos hoje em dia. Já estamos naquela fase em que toda a gente pega no seu telefone e dá a sua opinião, produz o seu conteúdo, faz o seu vídeo e, portanto, nós acabamos por receber informação de todos os lados. E uma das coisas que na altura se dizia, e na altura e continua a dizer-se, é saberes escolher os teus mentores, saber escolher as pessoas com quem tu te queres, com quem tu queres aprender, mas uma coisa que se dizia é assim, não vás fazer coisas Frankenstein, daqui, dali, do outro. Escolhe um caminho e guia-te por essa pessoa, escolhe o teu mentor e faz o método dele, escolhe aquilo que ele está a ensinar e faz e aplica e persiste. O que eu acredito é que, e aquilo que dizia há pouco, aquilo que funciona para esses mentores não é chapa 5 para todos, não funciona de forma igual para todos. Não, porque as pessoas são diferentes, as realidades são diferentes, as circunstâncias de ser mãe, não ser mãe, ter uma casa para tratar ou viver em casa dos pais, ter um relacionamento ou ser uma pessoa completamente livre que não tem responsabilidades nenhumas. Todos temos responsabilidades, mas enfim, uma pessoa que tem menos responsabilidades do que outras, tudo isso, ou trabalhar por conta própria, ou trabalhar por conta de outrem, tudo isso tem muito peso nas circunstâncias da vida das pessoas e tudo isso tem muito peso na forma como depois vão falar, como se vão posicionar, como vão querer apresentar os seus serviços, como vão ter o seu negócio, na verdade. E esta coisa de, ok, escolhe um e segue esse para não teres tanto barulho na tua cabeça, funciona até certo ponto. Mas voltamos à questão do tens que. Porque depois tu escolhes aquela pessoa, começas a fazer, a praticar os ensinamentos que aquela pessoa te está a dar e ouves na tua cabeça, tens de fazer assim. E tens de fazer assim. E tens de fazer 5 stories por dia. E tu pensas, mas eu não quero fazer 5 stories por dia. E portanto, tudo aquilo que aquela pessoa te está a ensinar, há coisas que te fazem sentido e há outras que não te fazem, o tal autoconhecimento de que tu falas. Há coisas que fazem todo o sentido de nós aplicarmos e aprendermos e ressoam connosco, e há outras que são frete, que estamos em esforço e que estamos a fazer só porque decidimos que era aquela pessoa que íamos ouvir. Estamos no tens que, e quando estamos no tens que, a coisa não flui. Tu não sentes isso? Sim, claramente. Eu percebo a Percebo a preocupação preocupação. do método Frankenstein de que tu falas, mas a verdade é que as pessoas que criam um método criaram o seu método com base em várias coisas, não é? E quem é que diz que eu não posso criar o meu método com base em coisas que aprendi de várias pessoas? Não é? É preciso E ter criaram um coerência. método com base na experiência delas, Sim, pessoal. sim, E depois tens sempre aquela questão que é ser autêntica, mas faz exatamente o que eu te estou a dizer. exatamente. Exatamente. Tens de ser autêntica, mas tens de fazer isto, aquilo e aquilo outro. Tens que fazer não sei quantas stories por dia. Eu acho que já te contei esta história, que houve uma vez que, no fim de semana, no domingo, opá, não me apetecia pegar no Instagram, não me apetecia fazer stories. Então eu pensei, vou fazer um teste, não vou pôr nada no Instagram hoje, era um domingo. Nem sequer a story do bom dia. E na segunda-feira, comecei o bom dia, não é? E pus lá uma mensagem nas stories. Então, notaram. Ai, como é que foi? Notaram a minha falta ontem? Ontem não apareci por aqui? Pois sim ou não? Então, para grande felicidade minha, ninguém notou para a minha falta. Ok, houve algumas pessoas que notaram para a minha falta porque realmente são pessoas mais próximas, não é? Mas no geral as pessoas não perceberam. É que, ok, eu percebo que quanto mais nós aparecemos, obviamente mais estamos na consciência das pessoas e mais as pessoas se lembram de nós e conhecem mais de nós e daquilo que nós estamos aqui a fazer. Mas se nós não aparecermos, não há nada que diga às pessoas, esta pessoa não apareceu hoje. E às vezes nós temos muito essa preocupação do que tem que aparecer aqui todos os dias, tem que fazer X stories, tem que falar todos os dias sobre isto e dar uma aula e não sei o que mais.
Porque às vezes o tens que não vem só dos outros. Quando nós iniciamos, temos realmente muitas vozes à nossa volta a dizer tens que, mas às tantas é uma voz interna. Porque ninguém vem comer-nos se nós não fizermos o que os outros dizem para fazer. Portanto, a pessoa até pode dizer tens que, e nós dizemos, olha, obrigadinha, mas não. Mas depois de tanto ouvir e de tanto ver as outras pessoas a fazer, quase que se torna uma voz interna, uma obrigação interna nossa. Tens que aparecer, mesmo que não queiras, tens de ir lá dizer o teu bom dia. Mesmo que não queiras, tens de produzir conteúdo. Mesmo que não queiras, tens de fazer lives e tens de falar e tens de comunicar com a tua audiência. E eu digo sempre que estar nas redes sociais não é exposição, nós não estamos ali para contar a nossa vida, aquilo é o nosso negócio e só trazemos aquilo que é estratégico, só trazemos aquilo que nós queremos. É criar conexão com a nossa audiência, é criar conexão com as pessoas. Nós somos todas pessoas e as redes sociais são sociais por algum motivo, é para as pessoas estarem Sim, a falar umas com as outras. Mas não é só nas redes sociais, este tens que vai para além disso, vai a todos os pontos do nosso negócio. Tens que ter um produto de entrada baratinho para as pessoas chegarem até ti. Tens que criar um e-book para as pessoas fazerem download. E depois tudo isso pesa, porque quando te dizem estes tens que todos, não te dizem, olha, tens que, mas uma coisa de cada vez. Regra geral, dizem tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma hora e tu não sabes priorizar porque caíste aqui de paraquedas no mundo do empreendedorismo, não te dão uma espécie de escada, não é? E quando tu vês isto de várias pessoas, ok, então espera, porque se calhar preciso fazer um e-book, mas depois também preciso de fazer aulas e depois se calhar também preciso de. E é próprio é da tua cabeça que já está neste molho de brócolos, mas a ouvir este tenho de. e isso provoca muita ansiedade, o stress de ter que fazer essas coisas todas e depois também a frustração de não estou a conseguir fazer estas coisas todas. E se eu não consigo fazer estas coisas todas, eu não vou conseguir desenvolver o meu negócio, eu não vou conseguir ter sucesso, eu não vou conseguir fazer nada e bolinha de neve, não é? O que faz, eu acredito também que faz muita gente desistir por causa de toda esta pressão de achar que tem que ser assim, desta maneira. Sim, principalmente porque tu, quando vês os outros que já têm os resultados que tu queres ter, parece tudo tão fácil e tão rápido. E nós já abordámos isso e, portanto, não vamos voltar aqui a falar. Vejam os episódios anteriores, malta. Mas diz-me uma coisa: quais é que são os que mais te incomodam nisto do digital? Todos. Não, deixa ver. Ah, há vários que me incomodam assim mais. Mas havia uns que no início, uma pessoa evolui entretanto e começa a saber lidar com isso, não é? Mas tens que ter uma imagem não sei o quê e usar o blazer e o cabelo liso e o batom vermelho e não sei quantos mais e fazer 15 stories por dia, publicar todos os dias e saltar por um arco em chamas e fazer o pino e não... Olha, eu confesso que aquele que mais me causa assim alguma controvérsia que eu não gosto particularmente é o tens de ser autoridade. E eu percebo o conceito, mas quando nós pensamos em ser autoridade, tu olhas para uma coisa que está lá muito longe, sabes? Faz-me lembrar os professores do antigamente, eh, ou então, lá está, pegando aqui na questão da sociedade, quem é que eram as autoridades? São aquelas figuras muito respeitáveis, que são muito acima de ti, e isso faz-me muita confusão, porque é tudo menos aquilo que eu sou. Não porque não tenha conhecimento, não porque não tenha experiência, não porque não traga transformação efetiva às minhas clientes, mas porque eu sou uma mulher como elas. Eu sou uma mãe como elas e eu falo muito dos meus próprios desafios, das minhas próprias falhas, dos meus próprios obstáculos no caminho, do meu percurso como cheguei até aqui, das ferramentas que agora tenho e que lhes trago, mas que estamos no mesmo caminho, estamos no mesmo barco. E muito, muito disto de me pôr muito ao nível delas é contrário àquela ideia que tu vês muito, principalmente no Instagram, que é um mundo muito visual, de autoridade com
os blazers, o batom vermelho, o cabelo escorrido. Então eu agora até que tenho um penteado que está sempre despenteado. Sabes que eu acho que existe uma ideia errada do que é autoridade. E, eu, e faz-me sentido que pensarmos na imagem que nós passamos, mas ah, se calhar nós, quando queremos seguir uma personal trainer, nós não estamos à espera que a personal trainer apareça de blazer. Se calhar não faz muito sentido. Faz sentido, se calhar, uma personal trainer com equipamento de fazer exercício. Mas e se for uma personal trainer que gosta de usar blazer? Será que isso é uma coisa que realmente a vai diferenciar? Não é o que nós estamos a pensar, mas será que é uma coisa que a vai diferenciar? Uma personal trainer que, para, por exemplo, pessoas que trabalham em escritórios e têm que usar fato, e têm que usar blazer. E se calhar acaba por alguém se identificar com ela dessa maneira. Assim como, se calhar, porque é que uma advogada tem que aparecer de fato ou de blazer? Se calhar, se ela aparecer de uma maneira mais descontraída, vão haver pessoas que se vão identificar com ela como sendo uma pessoa mais acessível. Eu acho que há um bocadinho de tudo, não é? Aquilo que torna uma pessoa autoridade acaba por ser um bocadinho mais a confiança naquilo que a pessoa está a transmitir e não a maneira como a pessoa se veste, o cabelo ou o batom, o que é que seja, não é? E Sabes que a autenticidade o que tu acaba por estás a ser. fazer é claramente a desconstrução deste tens que. E eu sinto que acontece muito isto. O nosso tens que vem na nossa cabeça muitas vezes e que não precisa de ser dito diretamente por outra pessoa, mas muitas vezes é. É também por isto, quando nós estamos em redes sociais como o Instagram, temos muito consumo visual e acabamos por cair na tentação de, ao vermos tantas autoridades de uma certa maneira, vestirem-se de uma certa maneira, estarem de uma certa maneira, falarem de uma certa maneira, acabamos por pensar, eu para ser autoridade tenho de ser assim, lá está o tens que. E isto acaba por depois ir um bocadinho contra a noção de autenticidade que tu acabaste de falar. A autoridade não está em oposição à autenticidade. Mas quando é forçada, quando é fictícia, quando é uma máscara que tu estás a criar, porque sentes que tens que, então sim, não funciona. E mais tarde ou mais cedo vai cair, como é óbvio. É. E tu usas blazer, mas tu usas blazer porque gostas, não é? Eu uso blazer, eu uso batom colorido e tenho um cabelo despenteado. Mas lá está, se faz sentido para ti, tudo bem, mas eu acho que o problema é as pessoas pensarem que têm que fazer aquilo. Eu não gosto disto. Tipo, eu nunca usei batom vermelho, já experimentei, não gostei. Não é claramente uma das cores que me favorece. E não me faz sentido estar a usar um batom vermelho para conferir autoridade naquilo que eu tenho para ensinar, não é? Não Até quer porque tu não dizer que és eu não esteja bem maquiadora, não estás a representada. ensinar maquilhagem, portanto, o que é que tem a ver o batom com aquilo que tu estás a ensinar? Mas lá está, nós podemos estar apresentáveis na mesma, mas à nossa maneira. E a autenticidade é mesmo isso. Não é o tens que ser autêntica, mas desta maneira. Também é a parte do tens que eu adoro. Outro tens que me faz alguma confusão, e não é um só, é aqui uma noção de vários, é efetivamente, e isto é cada um puxa a brasa à sua sardinha, e como é óbvio, se tem um produto que te vai ajudar naquela área, as pessoas vão dizer que aquilo é o melhor, certamente. Mas aquela coisa de para teres resultados, tu tens de ter este produto, ou ter este outro produto, ou tens de ter este serviço. Na verdade, para teres resultados, tu precisas de vender. E tu só consegues vender se tiveres produtos e serviços adequados àquilo que tu fazes e adequados a quem quer comprar. Não Uhum. precisa de ser o produto XPTO da maneira tal, com o título, etc., que te vai fazer ter mais ou menos vendas. E isto não quer dizer que estas pessoas não queiram o melhor para os seus clientes e que não os ajudem a ter mais resultados. Mas eu sinto sempre que quando te dizem isto funciona para todos, temos de ter algum cuidado.
e temos de ter algum espírito crítico. Quando ouvimos os tens que, temos que ter algum espírito crítico, acima de tudo. E quase que entramos aqui no nosso próximo ponto, não é? Como lidar com estes tens que. E eu acho que o principal é mesmo isto: é ter espírito crítico de perceber isto faz-me sentido? Isto faz sentido ao meu negócio, à minha fase do meu negócio? Quem está a começar, se calhar não consegue ter vídeos no YouTube, posts no Instagram e ainda ir para o LinkedIn e lançar um podcast e fazer mais isto, porque senão não faz mais nada a não ser andar a saltitar nestes sítios. Sim. E às vezes não tem dificuldade em encontrar o seu próprio caminho porque está a tentar seguir o caminho dos outros. Eu acho que passa muito por isso, é de esse espírito crítico, essa autoavaliação e autoconhecimento, de pensar, ok, o que é que funciona para mim, o que é que não funciona para mim. Porque estava a falar dos produtos, realmente há pessoas que defendem que se fizer lançamentos é isto que vais ter resultado. Há outras pessoas que dizem, não, não, tens de ter produtos em perpétuo, tens de ter E tu? serviços com centenaria, não é? Então, nada como experimentar, não é? E pensar, ok, qual é que é a minha realidade? E eu vejo muito isso pela questão da organização do tempo, não é? Porque há pessoas que pensam, eu quero empreender, mas eu trabalho por conta de outrem. E eu posso ter filhos ou não ter filhos, mas tipo, o meu dia está quase todo ocupado. Eu não tenho tempo para criar um negócio. Então, mas dependendo daquilo que tu tens disponível, tu vais ter que adaptar isso à tua realidade, não é? Se não é compatível, se a maneira como esta pessoa está a dizer, tu tens que pôr stories todos os dias, ou não sei quantas stories, e posts, e e-mails, e não sei mais do quê, se não é compatível com o teu horário, não, realmente assim não vai chegar a lado nenhum. É preciso encontrar esse equilíbrio, ok? Quanto é que eu consigo fazer num dia? Ou quanto é que eu consigo, qual é que é o mínimo que eu, isto lá está, algum por cento, qual é que é o mínimo Exatamente. que eu consigo fazer? Ok, eu consigo de certeza fazer um post por semana. Pá, era melhor se fosse mais. Mas se a única coisa que tu consegues garantir é esse post, faz esse post. É, Às vezes, quanto mais nós e conseguirmos, aqui. melhor. Mas temos que pensar com aquilo que nós conseguimos mesmo fazer. E é muito aqui o teu 1% e o meu autocuidado, que é o que é que tu consegues fazer que tenha maiores resultados sem esgotar os teus recursos naturais, sem te esgotar a ti, sem esgotar a pessoa que tu és, sem te sentires assoberbada, sem te sentires a explodir com tanta informação que não sabes por onde seguir. E se calhar a segunda estratégia que eu trago aqui para lidar com os tens que todos, e já falámos um bocadinho antes sobre ela, que é saberes escolher os teus mentores, saberes escolher as pessoas que tu queres que te aconselhem. Não é aquelas pessoas que te dizem taxativamente tens de seguir aqui, tens de fazer isto, tens de fazer o outro. É, identificas-te com isso? Tipo, então segue essa pessoa, acompanha essa pessoa, compra dessa pessoa, ouve essa pessoa. Se isso não te sente, se não for esse a tua vibe, se não for isso de ok, eu quero tudo direitinho, deem-me toda a estrutura e eu faço passo a passo porque quero executar, mas se sentires que não é para ti, encontra outra pessoa. Procura mais do que procurares fazer tudo o que toda a gente te diz, procura ir com calma, experimentando a cada passo do caminho. Isto faz sentido? Ok, não faz. E então reajustar um bocadinho as velas e experimentar uma coisa nova. Óbvio, não é saltitar de técnica em técnica a cada semana, porque assim nada funciona. Temos que dar algum tempo, temos que eh, deixar as coisas terem o seu tempo para conseguirem respirar e para conseguirem avançar. Mas acima de tudo isto que é funciona para ti, funciona fazer os lançamentos. Boa. Não funciona fazer lançamentos, arranja outra estratégia. Não estejas sempre fixa numa coisa que te está a causar esforço, ansiedade, ah, desequilíbrio, que é se tu estás em desequilíbrio, claro que o teu negócio vai estar em desequilíbrio. Se tu não estás bem, o teu negócio não pode estar bem. Portanto, a primeira coisa que tu tens de estar é realmente perceberes isto. Com quem é que eu me identifico? Com este espírito crítico que falámos há pouco, não é? E o que é que eu quero seguir? E pedir ajuda quando sentes isso. Em vez de estares a ouvir todos os lados e tentar fazer o tal método Frankenstein, não é? Que uma bota daqui, uma cabeça dali. Ok, pedires ajuda, sentares-te e pensares: o que é que eu preciso? Preciso de ajuda nesta área, então quem é que eu quero seguir desta área? Ok.
vou ter com esta pessoa. Ok, agora preciso de ajuda em organizar o meu tempo e em organizar os meus hábitos, vou ter com a Isabel. Ok, preciso de cuidar mais de mim, vou ter com a Alexandra. Perceberes com quem é que pode ajudar-te em cada momento do teu caminho, sem teres que ouvir todos os lados e não saberes muito bem o que fazer, porque fica a explodir tudo lá dentro. Eu acho que é muito importante essa parte da aprendizagem e eu às vezes costumo fazer uma comparação com os namoros. Obviamente que há pessoas que passam o resto da vida com o primeiro namorado, mas a maior parte das vezes uma pessoa tem um, dois, três, não sei quantos namorados, não é? Porque estão a conhecer outras pessoas, saber se realmente aquelas pessoas fazem sentido para elas, estão a conhecer como elas próprias funcionam, o que é que elas gostam numa pessoa com quem querem passar o resto da sua vida, e estão ali a tentar encontrar qual é o caminho certo. E, e é a partir daí que se vai conhecer aquela pessoa que, ok, pronto, tu fazes sentido e vamos continuar juntos o resto do caminho, não é? Sim, E sim. temos que pensar muito que acaba por ser também muito uma aprendizagem. É pá, se funcionar bem com a primeira pessoa, com a pessoa que tem aquela. Ok, passando agora outra vez para o empreendedorismo, a pessoa que tem aquela técnica, aquele método que funciona bem para ti, pá, espetacular, foi amor à primeira vista e funcionou para o Ainda resto da bem, vida. ainda bem. Ainda bem, não é? Mas se houver aquela coisa que eu gosto desta parte, mas esta parte já não faz sentido para mim. Ok, vamos tentar encontrar aí um equilíbrio e perceber o que é que faz sentido para mim, não é? É como acordar às Sim. 5 da manhã. Que claramente não é para mim. Também não Mas é nós para agora mim. Nós agora queremos é ouvir as vossas opiniões e por isso entrem no nosso canal de Telegram, vocês têm o link aqui na descrição do episódio e contem-nos quais é que são os tens que mais vos incomodam nisto do empreendedorismo e de empreender no digital. Juntem-se aqui à nossa comunidade e até para a semana. Beijinhos! Tchau, até para a semana.